Bom dia, tô de volta, Max Aluno, Max Aluna. Prontos? Vamos lá? Então, mais tabela periódica, é verdade. É isso aí. Bom, na aula anterior, eu falei pra você como é que a gente lê a tabela periódica. Foi só isso que eu expliquei. Então, a leitura da tabela periódica, pra gente dar um relembre aí, ou você dá um link lá no outro vídeo, eu leio em períodos, né? E famílias ou grupos. Bom, tá, professora, e daí? Isso aí eu já sei, já vi como é que se localiza. Se você me falar aí, localiza o elemento químico na tabela periódica na linha 4, por exemplo, do grupo 8. Então, linha 4 do grupo 8, eu tenho o rutênio, tá bom? Então, isso aí eu já consegui entender, professora, mas tá, para que serve isso? Bom, então vamos entender aqui quais são as classificações, tá, desses elementos químicos. A nossa tabela periódica, ela tá dividida em 3 coresinhas, né? No caso da nossa tabela, aí você pode ir para a página 500 da tua apostila e confirmar aí. Ela tem um rosinha, um verde e um azul. Professora, que é isso? Que é isso? Isso quer dizer que eu tenho elementos que eu vou chamar de metais, ametais, tá? E gases nobres. Bom, vamos entender a diferença entre metais, ametais e gases nobres, tá? Então, os metais, quando um elétron passa de uma camada para outra, tá? De um nível de energia para o outro, quando existe uma reação química aí, ele tende a ter brilho. Ele tende a ter brilho. Ele é um bom condutor de eletricidade, de calor, né? E geralmente tem aí valores altos na sua temperatura de fusão e ebulição. E os ametais? Os ametais é bem isso, não apresenta brilho nenhum. Pode botar fogo que não vai. Não são bons condutores de energia, nem calor, né? E a sua fusão e ebulição costuma ter uma baixa temperatura. E os gases nobres são gases, gente. Já tá aí. Então, é uma camada preenchida por gases. Nós temos aqui na família 18, tá? Em 6 dos 7 períodos, nós vamos ter os gases nobres. Nesse caso, eles estão soltos na natureza, tá? São encontrados de forma isoladas na natureza. Bom, vamos lá. E o que isso tem a ver, professora, com distribuição eletrônica? Vamos entender isso. Bom, quando eu falo para você assim, olha, vamos fazer a distribuição eletrônica, sei lá, do cálcio. Se eu souber aonde o cálcio está dentro da minha tabela periódica, eu já tenho metade da distribuição eletrônica pronta. Como assim, professora? Bom, a não ser que te peçam para fazer a distribuição eletrônica completa, e aí você volta lá na aula de distribuição eletrônica, tá bom? Para ver aí o diagrama de Linus Pauling, para entender como é que funciona, mas tem aquela musiquinha, sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão, né? Tranquilo? Bom, vamos lá. Mas voltando aqui, eu falei para vocês que eu quero a distribuição eletrônica do cálcio. O cálcio ele está no período 4, tá? Da família 2. O que isso significa? Isso significa que ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, que, por sinal, é a camada 4. Como assim, professora? Bem isso. Então, olha lá. Camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Então, vamos lembrar lá. As camadas, elas vão de K a Q. Então, K, L, M, N, O, P, o que ficou embaixo? Q.
estou dizendo que o cálcio, ele tá localizado na minha tabela periódica, então você acompanha comigo. No período 4, na família 2. Então, isso quer dizer, período 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 camadas e a camada de valência dele é a camada N. Se eu estou dizendo que ele está na família 2, no grupo 2, tá? Vamos trabalhar com grupo. No grupo 2, eu estou dizendo que a distribuição eletrônica dele vai até a quarta família, vai até a quarta camada, o quarto período, e que aqui só tem 2 elétrons. Tranquilo? Bom, e para fazer a distribuição eletrônica, tem que saber procurar dentro da sua tabela periódica o seu elemento químico, caso seja dado apenas coordenadas, tá? Porque o exercício tanto pode vir lá, faça a distribuição eletrônica de cálcio, cálcio tem 20 de número atômico. Opa, então você já sabe, 20 de número atômico. Bom, então eu disse que veio no seu exercício essa situação. Porém, pode vir no seu exercício assim também. Realize a distribuição eletrônica do elemento que se encontra no período 4 da família 2, do grupo 2. E daí? Ah, professora, eu não sei. Relaxa. Quando o exercício vem assim, a tabela periódica sempre vai estar ali por perto para você poder fazer a sua consulta, tá bom? Foi-se a época que a gente tinha que decorar isso. Não existe mais isso não. A gente tem sempre a tabela periódica em mãos, tá bom? Então, olha lá. Pedir a distribuição eletrônica. Se não está me falando só que quer saber quantos elétrons tem na camada de valência, eu consigo, só pela tabela periódica, identificar quantos elétrons tem na camada de valência, lembrando que camada de valência é a última camada da distribuição, ok? Conceitos que a gente jamais pode esquecer dentro da química. Átomo é uma parte do elemento químico, uma parte, né? O átomo é constituído por um núcleo positivo, tá? Arrodeado de nêutrons, professor, mas um núcleo positivo e uma eletrosfera, né? Aonde eu vou ter 7 níveis de energia, né? Onde eu vou ter 7 níveis de energia, que eles são subdivididos em S, D, P e F. Eles são divididos em esses subníveis, né? Que aí a gente volta lá na aula de distribuição eletrônica para falar sobre isso. Bom, então tá aí o basicão para que você consiga fazer os exercícios da nossa apostila que está pedindo. Mas, o que mais eu tinha para falar? Eu tinha mais alguma coisa para falar que eu estou me esquecendo? Tá. Que o número atômico, ele é correspondente em um átomo neutro, tá? Ele é correspondente em um átomo neutro, então se eu coloco simplesmente assim, ó, Ca, se é um átomo neutro, pensa assim, é um átomo, tô falando de um átomo, não estou falando do elemento químico. E a gente tem uma aula falando também sobre a diferença de átomo e elemento químico, se for necessário, volte nela, tá? Um átomo neutro lá, eu sei que vou pôr aqui o número de átomo, o número atômico dele é 20. Número atômico significa número de prótons no núcleo. E se eu sei o número de prótons, eu sei que se está neutro, ele tem o mesmo número de elétrons, ok? E quando não está neutro, aí a gente tem que fazer ele, né? Tem que neutralizar ele aí, descobrir como é que ele seria neutro, tá bom? Fiquem tranquilos aí que vai dar tudo certo. Dúvidas? Avisa aí a Pro, beleza? Beijos e até daqui a pouco.